A gente tem que pensar que entre ficar com o lucro ou fazer o bem, a gente tem que ficar com os dois. Oi pessoal, estamos aqui hoje com Mara Mourão, cineasta, diretora de filmes de impacto social. Muito obrigada de você ter vindo até aqui Sandra. Participar do nosso Papo com Palestrante. Super Muito obrigada, viu? Bom, eu vou começar perguntando para Mara, quando que começou essa sua vontade de se envolver com as causas sociais, e, né, olhar para um lugar que ninguém olha? Sandra, eu comecei dirigindo comédias, né? E a reação do público às comédias era sempre muito boa, mas ficava no eu ri muito, me diverti muito, que é o que a gente espera de uma comédia. Claro. Aí, quando eu dirigi meu primeiro documentário, que foi sobre o Doutores da Alegria, esse filme foi considerado pela Unesco uma obra que promove uma cultura de paz. Que bacana. E a gente recebeu, Doutores da Alegria, um monte, assim, milhares de mensagens de pessoas que estavam se mobilizando porque assistiram o filme. Sim. Gente que estava mudando de carreira, estudantes que estavam indecisos, professores que disseram que mudaram o jeito de ensinar. Sim. E foi tanta repercussão que eu fui descobrindo, mesmo na pele, que o cinema é uma ferramenta incrível de impacto social. E aí eu fiz o meu segundo filme, meu segundo documentário, que se chama Quem Se Importa. Quem Se Importa, eu ia perguntar já sobre ele, que bom, então pode falar. E o Quem Se Importa teve uma repercussão internacional. Imagina que ele foi assim, exibido em Harvard, na Columbia, na Duke, na Brown, na USC e tantas outras que eu não sei nem enumerar, e faculdades na Rússia, na Europa toda, na Nova Zelândia. E eu fui palestrar, então fui chamada a palestrar em Harvard, no World Bank. Que bacana. E em vários lugares, assim como o Museu de História do Canadá. Eu fui palestrar na sede do Google, em Palo Alto. Então, assim, tudo por conta do filme que Sim. chamava muito atenção, e as pessoas no exterior e aqui também. Comecei a palestrar e acho assim, foi uma coisa orgânica mesmo. Sim, né? Que bacana. O filme foi lançado e as pessoas queriam saber mais sobre o tema. Não, o filme é lindo, mas fala um pouquinho sobre esse filme, que foi um trabalho de pesquisa muito grande seu, e o filme é maravilhoso. Me conta um pouquinho sobre o filme. Então, o filme retrata 18 empreendedores sociais que já causaram um impacto assim, realmente grande. Eu escolhi pessoas que já tinham causado um impacto significativo. E esse filme, na época, principalmente que foi lançado, poucas pessoas sabiam o que era o empreendedorismo social. Né? Então eu começava a minha palestra falando do empreendedorismo social. Hoje eu já fui ampliando, porque hoje em dia o empreendedorismo social já é mais difundido, e agora a gente tem os negócios sociais, o capitalismo consciente, as empresas B, a gente tem tantos outros movimentos, empresas de valor compartilhado, bancos éticos, a gente tem o intraempreendedorismo social, a gente tem várias formas de atuação social e de impacto social. Então, assim, agora minha palestra ela ficou muito mais ampla do que quando era no começo. Quando eu fiz a palestra em Harvard, eu fui contar para todo mundo o que eu tinha aprendido sobre o empreendedorismo social com essa minha pesquisa para fazer o filme, né? E aí depois eu fui pesquisando cada vez mais, e agora eu tenho um bom conteúdo sobre negócios de impacto, nova economia, novos negócios, propósito dentro das empresas. E tudo isso eu vou falando disso e entremeando com... E vai atualizando, né, a palestra. É o que eu ia te perguntar, eu queria saber quando que foi que começou o primeiro convite de palestra e como foi essa primeira experiência. Você lembra para nos contar? Eu acho que, eu não sei se foi a primeira mesmo, mas eu acho que uma das primeiras foi em Harvard. Foi muito emocionante, porque... Faz muito tempo isso? Foi em 2012. Que legal, que legal. Além de mostrar o filme em duas faculdades de Harvard, eu ainda palestrei e falei sobre o conteúdo e sobre o tema, né, para lá, o que é muito importante.
porque é uma universidade muito voltada para isso, eles têm cadeiras voltadas para isso, né? Mas assim, eu comecei a ser chamada, eu palestrei em lugares muito diferentes, desde o Tribunal de Justiça até os maiores bancos, as maiores empresas do Brasil. Então, eu acho que tem uma diversidade muito grande, até, como eu disse, né, para estudantes, para ONGs, e realmente eu gosto muito dessa diversidade, porque a reação do público é sempre muito diferente. Sim, claro. Quando você vai fazer palestra fora do país, você fala em inglês ou você fala em português? Em inglês. Em inglês. Porque eu morei em Nova York e eu fiz um curso de cinema em Nova York. Tá. Então é uma fluência que você fica tranquila. Fico Tá. tranquila. Por que eu tô falando isso? Porque a Ângela Hirata, que também é convidada a fazer várias palestras, ela já esteve até conosco aqui no Papo com Palestrante, ela falou que uma pessoa falou para ela que era para a gente falar na nossa língua mãe, porque às vezes tem piadas, ou então a gente se sente muito mais à vontade e que o tradutor conseguiria fazer isso, entendeu? Mas só que você já morou lá, é outra questão, mas eu achei interessante isso, né? Se eu fosse palestrar e tivesse a possibilidade, a escolha, eu escolheria palestrar na minha língua. Mas muitas das vezes que eu fui, era obrigatório que a palestra fosse em inglês. Porque se perde. Às vezes a gente não fica do mesmo jeito, né? E também porque, por exemplo, quando eu fui fazer uma palestra no World Bank, tinha uma audiência grande, mas às vezes não tinha, eu acho que, sistema de escuta lá com tradução simultânea, certo, e tal. Entendi. Era uma palestra em inglês feita para os americanos, todos ali eram americanos, menos eu, então foi assim, eu tive que me adaptar. Entendi. Não, e são poucos palestrantes que conseguem fazer isso é bárbaro. E voltando a falar também sobre as palestras, quais são os temas que você mais fala? Eu sei que é impacto social, mas dentro disso aí é tão amplo, né? Eu acho que é importante que as empresas visualizem que nesse novo mundo, nessa nova economia, as pessoas estão buscando outras coisas, né? E eu acho que do empreendedorismo social surgiu todo um movimento enorme que influenciou no fim das contas o nosso capitalismo, né? A visão do capitalismo. O Mohamed Yunus, ele já disse que o problema não é o capitalismo, é a nossa visão estreita sobre o capitalismo. Entendi. É como se a gente olhasse em 2 dimensões e o capitalismo tem 3 dimensões. Entendi. E daí a gente não está olhando para o que pode ser um capitalismo bem aplicado. Então, com o surgimento do empreendedorismo, eu falo também de outras formas de atuação social, filantropia, movimentos e causas. Aí eu chego nos negócios sociais, falo dos diferentes modelos de negócio social, e aí finalmente eu chego aonde eu acho que é mais interessante para as empresas, que estimulam os funcionários e os colaboradores, que é o intraempreendedorismo social. Porque, assim, a gente sabe que as empresas mais inovadoras, as que estão percebendo como esse momento está diferente... Vão sair na frente. Vão sair na com frente. Certeza. E outra, elas atraem os jovens... É verdade. Que querem um propósito, que tem uma causa. Querem ter uma causa. Então, como fomentar o intraempreendedorismo dentro da empresa e o que significa isso para o mundo atual? Porque eu acredito que as grandes mudanças virão das empresas mais do que do setor social, porque 51% das maiores economias do mundo são as empresas. Sim. São maiores do que países. Então, se você consegue ter uma ideia lá de dentro, você impacta numa escala muito maior do que você impactaria se você tivesse, por exemplo, numa ONG. Entendi. Claro que as ONGs, elas fazem parcerias com o setor público e podem escalar imensamente as suas ideias de impacto. Mas eu acho que agora, o que entrou de novo nesse jogo foi que as pessoas estão começando a ter ideias
de impacto social de dentro das empresas. Não ganha-ganha. Sim. E na verdade é um triplo ganha-ganha. Sim. Porque ganha a empresa, ganha a pessoa e ganha o público. Sim, sim. E no mecanismo que a gente vive, vindo isso de uma empresa, acho que tudo flui melhor, né? Acaba acontecendo. Claro, eu acho que assim, a minha palestra, na verdade, ela serve para motivar e inspirar as pessoas de que é possível juntar propósito ao trabalho. Certo. E é possível você pensar em fazer alguma coisa para a tua comunidade de dentro de onde você está. Então, eu acho que esse estímulo faz com que as pessoas, geralmente o feedback que eu recebo, é que as pessoas saem muito otimistas. Que bom, né? que bom. E porque eu mostro trechos do filme, eu mostro exemplos de empreendedores. É linda, essa palestra é linda, 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 linda. Então, assim, esses exemplos, você né, concretiza ali o que é o empreendedor social. Sim. Muita gente ainda tem dúvida. Sim. Então eu esclareço quais são as razões históricas do setor social. Você mostra alguns caminhos também, né? Mostro alguns caminhos, esclareço, dou exemplos. Sim. Eu vou fazendo assim um caminho todo sobre quais são as formas de atuar socialmente, que são várias e muito importantes, até chegar no intraempreendedorismo social. Entendi. Agora, me fala aqui, se você pudesse dar um conselho ou uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, que você até fale em suas palestras, o que você falaria? É isso, eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar que entre ficar com o lucro ou fazer o bem, a gente tem que ficar com os dois. Sabe? É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que tem... Não um ou outro, né? Não um ou outro. Entre o lucro e fazer o bem, vamos ficar com os dois. Vamos pensar numa redefinição dos negócios, do sucesso na vida, nos negócios. Vamos pensar que as pessoas hoje em dia estão atrás de experiências e não de propriedade. Que a gente está passando de um sistema de consumo para um sistema de usuários. É isso mesmo. E a gente quer essas mudanças todas estão mudando o jeito de fazer negócios, o jeito de vender, o jeito de criar, o jeito de se relacionar. Eu acho que a gente vive num mundo muito paradoxal. A gente nunca teve tanto fanatismo, intolerância, fake news, etc. e tal, mas por outro lado a gente nunca na vida a gente compartilhou tanto. Então a gente compartilha carros, bicicletas, mas a gente compartilha também conhecimento, experiências, serviços. Então é um mundo que, nossa, queria ter nascido agora para aproveitar mais tempo desse mundo. Ai, que legal. Olha, então, como última pergunta para Mara. Mara, se você tivesse como realizar um sonho que você tem, seja ele qual for, e você falaria pra gente aqui agora qual seria esse sonho? Você consegue, você vai falar qual é, eu falo, eu consigo realizar esse sonho. Qual seria? Eu queria fazer o meu próximo filme, que é um filme sobre impacto social, que é uma história belíssima, de um empreendedor social brasileiro que pouca gente conhece, mas que eu acho que seria um exemplo incrível de superação e de luta contra a miséria através da criatividade do povo brasileiro. Ai, que bacana! Ai, quem sabe você consegue, não é? Nossa, eu tô batalhando para isso. Mara, muito obrigada. Eu adorei a você. entrevista. Ela é, assim, muito especial, uma pessoa que realmente muito envolvida em tudo isso. E o que eu quero é realmente levá-la nas empresas para que as pessoas ouçam, né? Ouçam e vamos multiplicar isso. Obrigada, Mara. Muito obrigada, um beijo. Obrigada, querida. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Beijo, pessoal. Beijo.